Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal NHelp. No vídeo de hoje eu preparei mais um conteúdo muito bacana aqui para vocês. Eu tenho feito uma série de vídeos aqui falando sobre situações específicas dos games da Mobox. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os talents ou os talentos do game Block Brawler. Então se você está afim de evoluir a tua estratégia dentro do game, ou você está querendo começar o game e já quer ficar fera no assunto, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer a diferença para você na hora de montar a sua estratégia. Bom, pessoal, é sempre muito bom ter vocês aqui no canal. Como eu já mencionei antes da vinheta, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma área específica aqui do game Block Brawler, que é a parte dos talents ou dos talentos, que eu tenho certeza que muita gente talvez já utiliza, mas não domina totalmente essa área, ou nem faz ideia que ela existe, tá levando na cabeça aí dentro do game, apanhando bastante em várias situações e nem faz ideia que é nessa área que ele pode, de repente, fazer a diferença dentro da estratégia dele, tá? Ou melhor, dentro da sua estratégia, né? Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Quando eu entro aqui no Game Block Brawler, deixa eu atualizar aqui a tela para vocês. Pronto, agora sim, vamos lá. Então, quando eu entro aqui dentro do game, né, dentro do Block Brawler, eu caio normalmente nessa tela. E aí, se eu clicar aqui na opção Hero, aqui na base da tela, né, esse primeiro botão aqui da base, eu sou lançado para essa área aqui, que é a área que especificamente a gente trabalha alguns recursos do nosso herói. No caso, eu estou aqui com a Arcane Witch, né, que é a famosa bruxinha. E aí eu tenho várias situações aqui muito legais que, se vocês tiverem dúvida, não dominarem nenhuma delas, deixem aqui nos comentários que eu posso gravar outros vídeos e pretendo gravar, provavelmente vou gravar, mas se vocês tiverem urgência em algum desses tópicos, é só deixar aqui no vídeo que eu posso sim gravar uma situação mais especial aqui explicando para vocês. Mas então, nesse caso aqui do vídeo, eu quero falar sobre esse último recurso aqui, que é o Talent, ou os talentos, né? Vou clicar já nele. Eu teoricamente vou mostrar para vocês aqui, ó, nessa season, eu estou basicamente no meio da season. Eu já estou com a minha estrutura montada. Vocês viram ali a armadura que eu estou usando, né? A armadura que eu escolhi nessa season, e agora eu vou mostrar para vocês a questão dos talents. O que acontece? Existe uma fórmula específica que eu uso sempre? Não existe, tá? Na verdade, você vai mexer aqui nos talents conforme o herói que você está utilizando, mas também conforme a armadura que você está utilizando, tá? Quando você concilia essas coisas, você consegue deixar o seu setup mais forte dentro do game, ok? Então, ó, nesse caso, eu tô aqui com... Até agora eu já comprei mais de 300 books, que são esses livrinhos. E são eles que alimentam a opção aqui dos talents, tá? Não só eles. Quando você vai fazendo o upgrade do seu herói, num determinado ciclo aqui que você vai atingindo, se eu não me engano, de 5 em 5, você também vai ganhando esses livrinhos, tá? Esses books vai aparecendo aqui acumulado. E também quando você vai aqui na dungeon e você passa de nível, eu estou aqui, por exemplo, nesse momento no nível 19, tá? Então quando você rompe esse nível, que normalmente ele vai até o 45, quando você supera o 45 e vai para o 20, por exemplo, você também ganha um bônus de um livrinho aqui, ok? Então no total até agora eu estou usando um pouco mais de 300. Uma dica importantíssima, esses livrinhos, eles são comprados. Uma parte ganho gratuitamente, como eu estou explicando, mas uma parte eu tenho que comprar aqui da plataforma. Quando eu clico aqui no mais, para eu fazer a minha próxima compra, eu vou ter que investir 24,5 moedas, tá? Para eu adquirir mais um lote de 50 livrinhos. O que é importante entender? Primeiro, todas as compras que vocês fazem, exceto lá do marketing das armaduras, você recupera uma parte disso em voucher, tá? A plataforma devolve uma parte em voucher. Então, se eu clicar aqui na moedinha, por exemplo, ó, tem o voucher ali, ele está dizendo que eu tenho já 1,8 Mobox acumulado. E para a próxima season vai entrar mais 5,48 Mobox. Vai ser refundado aqui na minha carteira do game, tá? Para eu utilizar esses vouchers, ok? Então esse é um ponto importante. O segundo ponto muito importante é, quando você adquire os livros, você recebe uma parte deles de volta na season seguinte. Só na season seguinte, tá?
Aí você tem que continuar comprando para ir recebendo nas demais. E aí, no meu caso, por exemplo, como eu estou acima de 300, ele está arredondando em 300 e está me dizendo que na próxima season eu vou recuperar 150 desses livrinhos vão ser devolvidos para mim aqui. Tá? Então, na hora de começar uma nova season, eu já vou ter 150 livros para utilizar, para gastar aqui, digamos. Tá? Então, esse é um ponto importante. Dito isso, vamos falar agora dos talents. Os talentos, eles são divididos em 4 colunas. Base, Precise, Protect e Speed. Cada um deles, obviamente, tem um significado, tá? E aí, por que eu falo que é importante você entender o teu personagem, tá? Alguns personagens, eles têm os pontos fracos e os pontos fortes dele. Então, eu vou clicar aqui ó, em Transfer. Ó, eu poderia fazer uma mudança, tá? Eu tenho um Free Transfer aqui para mudar de personagem de uma season para outra. Eu não vou mexer nisso agora, mas quando você clica aqui, você clica na opção para confirmar, ele me dá a possibilidade de fazer a troca e ele me mostra cada um dos personagens que tem no game, que é o assassino, a bruxa, tem o Order, né, que é aquele Brutamontes lá. Enfim, tem a Rose e os demais personagens. Quando você vai selecionar um novo personagem, ele mostra um gráfico aonde ele aponta os pontos fortes e os pontos fracos de cada personagem, tá? E aí, quando você vai aqui em Talent, você pode optar por deixar ainda mais forte aquilo que o teu personagem tem como característica principal, ou pegar o que é o ponto fraco dele e tentar fortalecer o ponto fraco dele para tentar trazer um equilíbrio. Então, eu vou dar um exemplo clássico aqui. A bruxinha, normalmente, a resistência dela é mais baixa. Então, obviamente, quando eu estou montando o setup dela, dependendo da armadura que eu peguei, eu venho aqui nos talents e eu tento montar talents que reforcem isso. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Se eu for aqui em Protect, por exemplo, qualquer uma dessas linhas de Protect, normalmente elas me trazem a opção de Resistance. Tá vendo? Então, eu vou conseguir aumentar a resistência da minha personagem. Se eu pegar, por exemplo, essa primeira linha, se eu não me engano, o primeiro aqui é resistência e o segundo também. Ó, os dois são resistência. Então, obviamente, eu acabo preenchendo, tá? E aí, por que eu falei que eu não tenho uma fórmula, eu não uso sempre esse setup, galera. Se eu gravar um outro vídeo daqui 2 seasons, pode ser que vai estar totalmente diferente isso aqui. Porque vai depender, inclusive, da armadura que eu escolhi. Então, eu falei, tem que fazer combinações, tá? Então, vamos pegar o exemplo clássico aqui, ó. Vamos pegar o Precise. O que é importante vocês entenderem? É lógico, vocês vão comprar os livrinhos e vão preencher. Primeira regra base. Se você vai preencher uma linha como essa, procure preencher ela até o final. Por que preencher até o final? Porque quando você finaliza o preenchimento dela, ela te dá algum tipo de atribuição principal. Ou seja, vamos lá, pegar de modo geral. Quando eu ativo, por exemplo, aqui em Precise, essa primeira linha inteira, olha o que ele está falando aqui, ó. Que quando eu estou com ela preenchida totalmente, eu tenho uma ativação, tá, no meu personagem, em que quando eu estiver infligindo algum dano crítico no meu adversário, eu tenho 50% de chance de causar um dano de 450%, tá, de ataque no personagem principal do meu adversário que tenha o maior poder de ataque. Normalmente, isso vai acontecer com o personagem principal. Em raras exceções, algum mercenário vai estar com um nível de poder maior do que o do usuário principal, tá? Vou tentar mostrar na prática aqui para vocês. Deixa eu só ver como que tá aqui as skills. Deixa eu fazer uma pequena troca aqui. É outra situação que eu também mexo bastante, tá? São as skills. E que varia muito também de season para season. Mas vamos lá, o foco não é esse. Então, quando eu venho aqui ó, em Match, ele vai mostrar para mim adversários. Deixa eu dar uma atualizada para ver se vem algum. Ó, vem um adversário mais fraco aqui para mim, tá? Eu, nesse momento, ó, eu tô com várias batalhas para serem feitas, então muita gente já me atacou e caiu aqui. Normalmente eu fico nos 1800, 1800 e alguma coisa, tá? Então, vamos supor que vamos lutar contra esse cara aqui, ó. O Jungler WD aqui, ó. Vou clicar sobre as espadinhas.
e vai carregar a minha batalha. Ó, olha esse cara, ele está lotado de opções de healer aqui. O poder efetivo dele está em 10.526, o meu está em 9.794. Percebam que ó, eu comecei a causar dano sequencial nele. Ó. Eu dei um ataque, dei um critical e continuou atacando ele. Ó. Foi já diminuindo cada vez mais e também está diminuindo dos personagens dele. Tá vendo? Ó? Pronto, eu já derrotei esse adversário. O que aconteceu aqui? Automaticamente, quando eu causei um dano crítico nele, ativou esse buff aqui, tá? Do Precise. Que você pode ver que começou a causar vários danos sequenciais críticos no personagem principal dele. Então é para isso que servem os talentos. E aí quando você vai ativando cada um desses quadradinhos, que são sempre escala de 6, tem que preencher 6, aí você vai ativar o próximo e assim por diante. Quando vocês... se eu clicasse aqui, por exemplo, eu tivesse mais livrinhos e eu fosse suprindo aqui até dar os 6, eu estaria aumentando ainda mais o nível de ataque do meu personagem, do meu time, tá? E aí no seguinte, ó, ataque também, no seguinte, critical, ó, hitting, e assim sucessivamente. Então cada um desses quadradinhos vocês vão ativando. E a cada sequência aqui, vocês também vão fazer ativações específicas contra alguns adversários, como por exemplo aqui, ó, o World Warrior, tá? Então quando você atinge aqui, você ganha algum benefício, se eu não me engano, contra esse adversário. Ó, na do meio, contra o Templar Monk. Na de baixo, contra a Rose aqui, né? A Chainsaw Rose. Então, é muito importante vocês lembrarem de sempre preencher a linha inteira, porque se não atingir o nível total, não ativa completamente esse recurso que está sendo prometido aqui no final, tá? Então, ó, pode ver que está falando aqui, ó, Max aqui, que eu atingi o nível máximo. E olha aqui, ó, Condition. Ele está falando que para eu obter o que está sendo prometido aqui em cima, eu tenho que estar com essa linha, né, de talentos preenchidas full level. Então, totalmente, tá? Então, se eu atinjo totalmente, eu atinjo o máximo e aí eu faço essa ativação aqui no nível máximo dela. Tanto na questão de poder, tá? De percentual, como também muitas vezes no tempo em que ela vai ficar causando esse tipo de dano. Vamos pegar outro exemplo clássico aqui, ó. Se eu vou aqui em Protect, por exemplo, a ativação é outra. Então, essa que eu estou, por exemplo, ela está dizendo o quê? Se as minhas unidades, em algum momento, elas ativarem resistência contra dano, eu tenho 50% de chance de causar 315% de ataque, de dano de ataque no meu inimigo com o maior poder de ataque por 1 segundo. Então isso também provavelmente pode ter causado dano ainda maior naquela batalha que eu mostrei agora há pouco para vocês. Então, pessoal, basicamente, Protect faz isso. Se eu for aqui em Speed, vai aparecer Miss, que é quando você consegue se esquivar de um determinado ataque. Então, Miss, tá vendo? Ó? E vai vir outras situações como aumento de HP, ataque. Então, cada uma delas gera uma sequência e quando você vai lá no final, obviamente, tem algum nível de ativação, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Entrem aqui, estudem, analisem o teu personagem principal, analisem qual a armadura que vocês estão pegando e aí tentem conciliar tudo isso. Tentem conciliar a armadura, mais os talents, mais skills e obviamente o teu personagem principal. Fazendo um bom equilíbrio nisso, você naturalmente vai ter um time poderoso aqui dentro do game. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês sobre a questão dos talents, né, dos talentos. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda relativa a esse assunto, deixem aqui nos comentários, vai ser uma satisfação responder para vocês. Se você gostou do conteúdo, cara, já deixa aquele like que fortalece demais o canal e faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas e assim faz com que o canal cresça também, né? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu te convido humildemente a fazer parte aqui, ser um dos nossos seguidores, né? Então, se você puder, ative o sininho para receber todas as notificações. E é sempre muito bom estar compartilhando conteúdo com vocês e fortalecendo em especial a nossa comunidade BR dentro da plataforma da Moonbox. Então é isso, agradeço de coração a audiência de vocês e espero vocês num próximo vídeo. Fui!